O Senhor falava comigo que uma mulher muito ferida iria entrar nessa live. Uma mulher que foi magoada, uma mulher que sofreu agressões no corpo e na alma. Agressões essas que geraram marcas profundas, dores absurdas e bloqueios que você não consegue se ver livre. E você não entende o porquê tanto sofrimento você viveu. Você não entende o porquê tanta prova e tanto deserto você passou e tem passado. Deus fala para mim que você é de oração. Deus fala no meu coração que você tem fé. Deus fala que você é uma escolhida, uma pessoa separada por Ele. E mesmo assim, você não entende o porquê de tanta tribulação e até tragédia. Você não consegue ver uma solução iminente. Você não consegue ver um escape diante de tudo isso que você tem enfrentado. Você é uma pessoa que cultua a Deus, que tem um coração temente, faz campanha, tem compromisso. É uma pessoa fiel. Uma pessoa amiga, generosa, ofertante. Você é o tipo de pessoa que se destaca no mundo espiritual. Essa é você, esse é você. Mas você não compreende o porquê certas coisas aconteceram e porque o Senhor permitiu tanta dor dentro do seu peito. O Senhor me colocou aqui, nesse momento, para dizer ao teu coração: nem tudo você vai entender, você só precisa confiar em mim, diz o Senhor. Porque se você confiar em mim, você vai ver que quando você chegar no lugar que eu quero, diz o Senhor, você não vai nem querer saber o porquê tanta coisa aconteceu. É um processo. Ele manda te dizer que é um processo doloroso, complexo, difícil de lidar e até de enxergar uma solução. Mas ele manda tranquilizar o teu coração te dizendo: em breve você vai sair disso e dessa de cabeça erguida. Calaço de cai. Não jogue a toalha. Não desista. O caminho é esse. Não existe outro. Essa rotina espiritual vai levantar você, vai fortalecer você, vai colocar você no prumo, no lugar que eu quero, porque muitos imitam a sua fé, mesmo você não achando isso. Muitos imitam você, mesmo você não vendo isso. Porque você é uma referência nos céus, diz o Senhor. E é o teu coração que interessa. E não o que os outros dizem. E muitos que falam acerca de você, da sua vida, do seu proceder, da sua pessoa, é porque tem inveja. Pessoas até com uma condição melhor invejam você pelo que você é aqui dentro. E o que você é, ninguém pode tomar, a não ser que você jogue a toalha e se renda. E por isso também Deus me colocou aqui nesse momento para te dizer: eu estou segurando na sua mão e não vou deixar você abandonar esse barco, porque tem sido grande a luta aí dentro dessa casa. Tem sido grande a luta aqui no seu psicológico. E você sabe que Deus fala contigo. Tem sido grande a luta nas 4 áreas da sua vida e você só queria saber quando é que tudo isso vai passar. E Deus te diz: passará em breve. Porque essa live é resposta de oração para o teu coração. De calaço. Você crê que vai passar em breve? Você crê que tem algo acontecendo no mundo espiritual. E é a seu favor. Nessa semana vai ter sentença favorável. Vai ter justiça sendo feita. E vai ter pessoas, escuta o que eu vou te falar, que falaram palavras duras, palavras de humilhação. Vai ter pessoas que usaram palavras para te magoar e fizeram coisas que lhe feriram. Vai ter pessoas que vão te procurar. Vai ter uma em especial, alabande candarai. Uma especial que vai pegar você e vai olhar no fundo do seu olho, vai olhar no fundo dos seus olhos para te pedir perdão por tanto sofrimento e vergonha, por tanta dor e mágoa que causou no teu coração. Vai ter pedido de perdão, sim.
Alguém aqui receberá uma mensagem no WhatsApp de desculpa. Uma pessoa querendo se reaproximar, porque sabe que errou, que magoou, que feriu, que fez o que não deveria. Vai ter pedido de desculpas, sim, pedido de perdão, sim. E isso vai ser um alívio para o seu coração. Eu vejo uma reaproximação de um casal que brigou, de um casamento que não deu certo. Eu vejo uma união, e Deus manda te dizer que a glória agora é da última casa, ou seja, vai ser muito melhor de como foi antes. Todas as campanhas que você tem feito aqui, ovelha, todos os votos, ofertas, essa rotina espiritual, só tem feito você crescer, só tem feito você semear, plantar. E quem planta chorando, colhe sorrindo. Quem planta chorando, colhe sorrindo. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. E quem planta o bem, vai colher o bem. E colhe com a multiplicação. Eu vejo você subindo numa escada, e é você crescendo na vida. E hoje você olha a situação e fala, não é para mim. Isso tudo é muito bom que eu estou ouvindo, mas eu não me enxergo nessa profecia. Você tem que se enxergar. Porque isso é fé. E para a fé funcionar, às vezes é necessário um ato, uma atitude. E não só palavras. Faça algo. Porque Deus já está fazendo por você o que você não pode. O que você pode, você tem que decidir fazer. Ei, tem momentos na vida, ovelha, que a gente vai ter que tomar atitudes e decisões que um dia jamais pensaríamos em tomar. Às vezes para poder nos proteger, para salvar a nossa pele, livrar a nossa pele do mal, para poder proteger a nossa prole, a nossa família, as pessoas que amamos. Tomamos às vezes até atitudes drásticas, que um dia em sã consciência falamos, nunca eu faria um troço desse. E nunca diga, nunca beberei dessa água, que você pode beber a caixa d'água inteira. Porque a gente não sabe do dia de amanhã, por isso também não podemos julgar os outros. Hoje, por você estar assim, muitos podem até te julgar. Mas amanhã, quando a roda girar, você sai dessa e aquela pessoa que te julgou talvez esteja no teu lugar. A diferença entre você e a pessoa invejosa é que é o coração, que seu coração é bom. Você não paga o mal com o mal, você não retribui o mal com o mal. Jesus ensinou a virar a outra face, isso é difícil, muito difícil. Porque uma pessoa que leva um tapa no rosto está vivendo algo extremo, de muita vergonha, mas você é preparada para perdoar. Você, filho, é preparado para perdoar. E é perdoando que se é perdoado. Quando você perdoa alguém que te causou um mal, você está liberando os céus para o perdão de Deus poder te alcançar. E quando existe esse perdão sendo liberado pelo seu coração, Deus vai te dar força para isso. Você recebe o perdão divino e a sua vida prospera, floresce. Às vezes Deus endurece o coração de alguém que amamos, de uma pessoa que está numa liderança, em alguma posição de destaque, de autoridade. Porque Ele pode querer nos provar. Ele pode querer nos ensinar algo que só aprenderíamos na situação tal. Por isso, não podemos perder tempo reclamando e murmurando. Porque quem muito reclama se autodestrói. E é a Bíblia que me ensina isso. O povo, quando murmurou no deserto, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Pereceu. Por isso o apóstolo Paulo advertiu, não murmureis como os teus antepassados. Quem são os antepassados? O povo lá no deserto. Não murmureis como os seus antepassados murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Digo mais, a murmuração impediu eles de chegarem na terra prometida. Uma pessoa negativa, ela é capaz de contaminar você, porque é tóxica. Pessoas venenosas também são tóxicas, então você tem que se afastar desse grupelho, desse grupinho, dessas sementes do mal, para que você floresça, ainda que seja num deserto. João Batista começa o ministério no deserto e ele atrai com a unção dele mais de 15 mil pessoas, segundo os historiadores. Por quê? Porque a essência dele era boa.
porque ele era do bem. E uma semente dele plantada no deserto floresceu no deserto. Acredite, as pessoas que iam no culto de João Batista no deserto saíam dos templos luxuosos em Jerusalém. Porque o que atrai não é o lugar, não é a luxúria, mas sim a unção. A unção, o bom coração, isso você tem. Se você é minha ovelha, você tem unção, você tem um bom coração. Porque eu estou sempre orando por você, estou sempre te ensinando conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. E se você é uma ovelha obediente, você só vai prosperar a cada vez mais, a cada dia mais. Você crê e recebe que tem coisa boa chegando na sua vida, sim ou não? Você crê e recebe que tem coisa muito boa chegando na sua vida? Deixa o like nesse vídeo, ovelha. Vamos abençoar vidas. Compartilhe essa live com 15 grupos, com 15 contatos. Isso, envia com fé. Vamos fazer o bem para alguém que precisa. E se você está aqui pela primeira vez, como eu sei, quem está pela primeira vez aqui? Se você me assiste aqui pelo YouTube, ao vivo, ou pelo Face, não importa. Escreva aqui, pastor, é a primeira vez. Sim. Escreva isso. Aproveite e se inscreva aqui no canal. Clica no sininho, isso, seu nome vai aparecer aqui para mim. E ative todas as notificações. Quem está no Face, clica nos 3 pontinhos, siga a página e ative todas as notificações. Em uma certa ocasião, Davi sendo muito perseguido, e era uma perseguição implacável. Saul, o homem mais poderoso daquela região, perseguia Saul incessantemente, não dava uma trégua àquele jovem guerreiro. E qual foi o crime de Davi? Prosperar, vencer, superar, ter um bom coração e ser admirado por grande parte daquela nação. Isso despertou a inveja no coração do rei Saul. E por causa disso, Saul persegue ele. Porque Saul quer a cabeça de Davi. Mas o inimigo não pode cortar a cabeça de quem tem um coração segundo o coração de Deus. E você tem esse coração. Davi era um jovem guerreiro de oração, de jejum, generoso nos seus votos e ofertas, inclusive em ofertas alçadas, que são ofertas de sacrifício, de renúncia, um voto de sacrifício. Davi sempre fez isso. Era fiel no santo dízimo, sempre separava a primícia, inclusive quando foi promovido a general pelo próprio rei Saul que o perseguia. Isso tudo são qualidades que os céus valorizam. E esse é você, essa é você. A mão de Deus estava sobre Davi. E o comando divino para ele é: fuja, se esconda nesse momento. E a perseguição aumentava. Ovelha, às vezes, quando a perseguição aumenta, a melhor coisa a se fazer é ficar quieto. É deixar que a sua presença não seja notada. É tentar evitar ao máximo o lugar daquela pessoa que está tentando o seu mal. Às vezes é melhor recuar, e não existe erro algum nisso. Às vezes é melhor fugir, sair de perto, se esconder, como esse futuro rei chamado Davi fez. Davi fugiu, procurou ajuda com Jonatas, procurou ajuda em Ramá, com o profeta Samuel, procurou ajuda com o sacerdote Aimeleque e não estava conseguindo. E ele continua fugindo. Ele vai continuar fugindo até chegar na cidade de Gate. E ele vai tentar se aproximar do governador, porque ele ainda era um general, um comandante, para poder tentar pegar recursos, pois ele estava sem dinheiro, ele estava com fome, estava cansado. E chegando nessa região, ele vai perceber a verdadeira intenção do coração daqueles que lá estavam. E tudo isso ele consegue captar por uma frase que ele ouve. Esse não é Davi? Olha o que eles falam. Esse não é Davi, o rei da terra de Israel? Quando Davi ouve aquilo, ele vai pensar: eles estão dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei ainda. Então eles sabem ou desconfiam do meu chamado, do meu potencial, da minha suposta pretensão. Não tem mal algum nisso. E Davi, escutando o que eles sabem, ele identifica como terreno inimigo. Por quê?
Porque todos queriam ficar do lado do rei. Porque poucos iriam se dispor a lutar contra a autoridade máxima daquele lugar. Davi, sendo muito sábio, muito inteligente, muito veloz e muito ágil, e com grande sabedoria, ele vai ver que ele não vai ser mais, ele não é uma pessoa grata, é uma pessoa agradável naquele lugar. Ele vai passar a ser rejeitado. E o texto em 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 11 em diante, diz: a respeito dele, as mulheres disseram, cantando: enquanto Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Saul, ele estava com a moral caindo naquele lugar, e a moral de Davi estava subindo. Mas, porém, todavia, entretanto, não era o tempo de Davi estar ali. E Davi percebe que após ele chegar lá, uma cilada será armada. Porque ele pensou que podia contar com aquelas pessoas, mas ele não pôde. Ovelha, você vai ver muito bem nesses próximos dias, isso é profético, que você não pode contar com todo mundo que você pensa que pode contar. E Deus vai permitir você descobrir isso logo, ainda hoje, rápido, muito rápido, em menos de 24 horas, para que você possa tomar outra decisão, uma outra atitude. Davi, ele percebe que aquelas pessoas não queriam bem dele, porque também tinha inveja dele. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Quem era Aquis? A autoridade máxima do reino, o governador. Então Davi vai ter que tomar uma decisão que ele pensou que um dia nunca poderia tomar. Ele se passa por louco, porque as pessoas o cercaram para apresentar ao governador para que ele pudesse dar fim daquele homem. Então Davi vai se passar por doido, por louco. As pessoas vão achar que ele é louco. Ele começa a espumar pela boca, começa a babar e a baba desce pela barba. E o rei, o governador, quando chega perto de Davi, vai dizer aos seus oficiais: esse homem é louco. Será que vocês não estão vendo isso? Vocês vão me trazer mais um problema? Vocês me trouxeram mais um problema? E ele vai seguir dizendo: será que já não tenho loucos o bastante para você me trazer mais um? Se livra desse homem, eu não quero fazer nada, tira esse homem de perto de mim. A estratégia que Davi usou foi uma loucura, mas deu certo. Eita Jesus! Podem dizer que essa sua estratégia é uma loucura, mas vai dar certo. Podem dizer que isso daí é uma aberração, esse sonho é utópico, mas vai dar certo. Se Deus está contigo nesse negócio, eu sei que Ele está com minha ovelha, escuta isso que eu estou falando com você, pode ter certeza que vai dar certo. Porque o que hoje alguns olham como loucura é o sucesso de amanhã. Laço de calaçai. Eu posso ver uns 7 glória a Deus aqui? Eu posso ver uns 7 glória a Deus aqui? Aleluias! Cala isso e decai. Ei, vai dar certo. Já está dando certo. E não serão esses que verdadeiramente são loucos que vão impedir. Às vezes a melhor coisa, irmã, é deixar achar que somos doidos. Deixa achar. Eu sei o que sou, você sabe o que é. E se você sabe o que é, ninguém precisa confirmar no teu coração que você já sabe. Pegou? Querer a aprovação dos outros para ouvir o que você já sabe é carência. E carência se resolve com a fé. E esse é o lugar certo. Não queira a aprovação das pessoas que estão ao seu redor. Um elogio é muito bom, mas às vezes estraga, atrapalha. Se você não sabe, esse problema todo começou a desencadear na vida de Davi quando ele recebeu um lindo elogio. Deus está falando contigo, tá? Quando Davi recebe o primeiro elogio, nosso rei matou 1000, mas Davi matou 10.000. O primeiro elogio que ele recebe gera uma perseguição terrível. Talvez
seja o momento de você repensar. Você não precisa da aprovação dele. Você não precisa da aprovação dela. Ele já te aprovou. Ele já bateu o martelo e já disse quem você é. E quem eu sou, pastor? Nem eu mesmo sei. Sabe quem você é? Uma bênção. E ponto final, está acabado. Um guerreiro, uma guerreira. Uma pessoa sábia. Fiel, honesta, honesto, compromissado. Pecador, sim, somos pecadores. Mas o nosso coração faz a diferença, pois o nosso coração é dele. Davi se passa por doido e tem a vida poupada. Às vezes esse, ovelha, é o melhor a se fazer. Deixa pensarem o que quiserem a seu respeito. Você não precisa se justificar, nem expor seu ponto de vista nesse momento complicado. Apenas deixem falar. Porque é Deus que está no controle aí. Aí nesse lugar, é Deus que está no controle. Davi segue. Depois que Davi passa por essa situação difícil, ele achou que queriam recebê-lo bem, mas ele conseguiu conhecer a real intenção do coração daqueles. Davi vai ter que fugir novamente. E agora Davi vai fugir da cidade de Gate. Perceba que é uma constância. Apesar de ser uma crescente, um crescimento espiritual, Davi vive uma crescente perseguição. São dias terríveis de perseguições. E ele não está fugindo de qualquer um. Ele está fugindo da pessoa mais influente, da pessoa mais poderosa, da pessoa que tinha poder na mão para tirar a vida dele a qualquer momento. Mas para poder tirar a vida dele, teria que agarrá-lo primeiro, teria que alcançá-lo. E uma qualidade linda de Davi, eu falei isso lá no início, lembra? Era ser veloz, rápido. Porque nem sempre, ovelha, ser forte é o suficiente. Às vezes, se não tiver velocidade, se não tiver agilidade, a força não vai adiantar. É um mix de equilíbrio, com força, velocidade e equidade, equilíbrio. Pois uma pessoa forte, sem equilíbrio, cai facilmente. Você sabia que o neném, depois de alguns meses, próximos de 1 ano, ele já tem força para ficar de pé? Pois é, os médicos dizem isso. Mas ele não tem equilíbrio. Ele só vai conseguir ficar de pé, o bebê, quando ele consegue adquirir o equilíbrio. O equilíbrio se adquire tentando ficar de pé. A vida é uma constante tentativa. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora você fica de pé, porque o equilíbrio chega. Ai, Jesus, está muito forte. E Davi está adquirindo força, equilíbrio e mais velocidade com tudo isso. Porque tudo isso está preparando esse jovem guerreiro. Preparando ele para quê? Para o palácio que um dia seria dele. Preparando ele para quê? Para poder liderar uma grande nação. A nação santa, escolhida por Deus. Davi não ia liderar qualquer povo. Davi ali iria liderar o povo escolhido de Deus. Se você não percebeu, eu vou traduzir. Eu vou revelar ao seu coração. Deus está preparando você para uma grande missão. E essa grande missão precisa da sua pessoa. Precisa de você no lugar. Mas você não pode chegar de qualquer jeito. Está um pouco despreparado. Você tem que chegar pronto. Por isso Deus te prepara aqui, com tudo isso que você enfrenta e vive, prepara você para chegar lá pronto. Para fazer bonito e para receber bênçãos e vitórias constantemente, dia após dia. Essa unção está muito forte. Essa unção está muito forte. Deus tem nos ensinado, através da Bíblia Sagrada, a prosperar, a ter saúde, a ter paz, a vencer, a superar feridas, traumas, medos, dores, desertos e vales. Tudo isso Ele tem nos ensinado aqui. Mas você não pode jogar tudo pro alto, não. Eu sei que às vezes dá vontade de se querer jogar tudo pro alto, fazer do teu jeito, enfim. Mas não é assim que vai resolver. Davi aqui se vê encurralado, passa por doido e pronto, resolve o problema no momento. Mas não resolve a situação. Mas esse problema ele resolve. Se ele tentasse resolver tudo de vez, como você tenta de vez em quando nós tentamos de vez em quando, ele iria enlouquecer.
E parece até a ironia do destino, né? Ele se passou por louco, mas não estava, para poder sobreviver. Às vezes, ovelha, a gente vai ter que fazer coisa que a gente um dia disse que não ia fazer, por questão de sobrevivência, por falta de recurso, por não ter uma providência no momento, um escape. Enquanto eu prego aqui, Deus me mostra uma panela de pressão. Sabe o que é isso? É uma pessoa aqui que está sofrendo uma pressão veemente tão grande, que está ao ponto de explodir. E Deus fala, essas lives é a sua válvula de escape, não largue. Porque essa pressão toda vai sair. Quando essa live terminar, tu vai se ver livre, leve e solta. Pega para viver a promessa. Sim, para viver a promessa de Deus. Ei! Dá 7 glória a Deus aqui, porque o Espírito Santo está me usando. E Ele me usa para falar com você. Agora, se você analisar o texto friamente dessa história de Davi, você vai ver ele descendo. Porque ele sai de uma perseguição para outra. Ele se afasta da amizade que gerou uma aliança, Jonatas. Ele procura o profeta que ungiu ele, Saul, e Saul não pôde fazer nada. Ele depois procura o sacerdote Amaleque, e o sacerdote também não pode fazer muita coisa por ele. Depois ele vai procurar ajuda em Gate, ele não consegue a ajuda do governador, pelo contrário, tentaram acabar com ele lá. Ele vê o cerco apertando, e para piorar, para onde Davi vai agora? Para o fundo de uma caverna. Uma caverna chamada Adulão. Oh, meu Deus do céu. Uma caverna chamada Adulão, em outra tradução. Davi parece que está declinando, decrescendo, afundando. Mas na verdade ele está subindo, galgando, crescendo. Ele é prodígio. Todo o cenário é contrário. Mas para quem tem visão espiritual, sabe que ele estava se aproximando do trono. E ele estava longe do trono, ele estava longe do palácio. Mas no mundo espiritual ele estava se aproximando. Porque quando está tudo ao contrário, é que está tudo certo. E quando que parece que está tudo errado, é que está tudo indo para o seu devido lugar. No mundo espiritual é assim. Nem sempre o que nós ouvimos aparentemente se associa ao que ouvimos. Identifica a profecia, nem sempre. Porque às vezes são em situações adversas e contrárias que o processo nos conduz para a bênção que nos aguarda. Oh, Deus está muito forte. Ei, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal do YouTube se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho, ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo. Bota nos status. Tudo que você pedir em oração, Deus vai te dar sim, de acordo com a vontade dele. Davi vai para o fundo de uma caverna. Caverna é um buraco, ele vai para o fundo do poço. Aparentemente parece que Saul está vencendo. Aparentemente parece que aqueles que riem, debocham, humilham ele, parece que estão prevalecendo. Mas não estão. Não estão vencendo, estão perdendo. Davi tinha que confiar. Davi já estava magro, ele já vivia com fome, fraco, magro, não tão forte como antes, mas cada vez mais ágil, mais veloz. E nessa guerra, algo que se destaca muito na vida de Davi é a velocidade ao qual ele se locomove e ele atua. Ele é rápido, porque ele não tem muito tempo a perder. E se você analisar 1 Samuel capítulo 22, ele vai lá para o fundo de uma caverna. Caverna de Adulão. E eu não sei se você sabe, tem algumas cavernas que só tem uma entrada. Então Davi poderia ser encurralado a qualquer momento. Pastor, eu estou me identificando com essa história de Davi porque minha vida só tem piorado. Eu sei. Por isso Deus nos deu essa campanha. E como eu falei, eu vou estar orando até o final do mês. E eu vou até responder algumas ovelhas que já perguntaram, pastor, ainda dá tempo de fazer o voto? Dá, pois até o último dia desse mês eu vou estar orando.
Parece que está tudo piorando. Mas no mundo espiritual, tudo coopera. Lembra que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo falou, tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados. Ei, ovelha, você tem um chamado. E se você diz sim para o chamado, Deus trabalha em você e com você. Deus trabalha em você aqui dentro e com você, através de você. Davi não tinha mais opção. Ele tinha que mudar constantemente de lugar, senão ele iria morrer antes do tempo. Davi não está preocupado com o que os outros estão falando. Muitas dúvidas permearam a mente dele, sim. Mas ele não parou. Porque na mente de um guerreiro, dificilmente alguém do alto escalão vai querer estar dentro de uma caverna no fundo do poço. Ele era um estrategista de guerra. E ele escolheu um lugar inóspito, frio, escuro, sombrio, o fundo do poço, porque lá o inimigo dele não ia. Então ele teve um tempo para se recompor, para pensar, para reorganizar a sua vida. Que mensagem poderosa, ovelha. Glória a Deus 1 milhão de vezes. Deus está falando com você. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Reorganize a sua vida. Se algumas coisas não deram certo nesse mês, no mês passado, desde o início do ano, algo você tem que refazer, repensar. Mas pastor, onde que eu errei? Não é questão de erro. É questão de preparo e estrutura. E às vezes repetimos a fase, repetimos sim, porque não aprendemos o que deveríamos ter aprendido antes. E quanto mais rápido aprendermos, mais rápido avançamos. E nessa guerra que enfrentamos, onde a cadência da marcha para frente, recuar às vezes se faz necessário para não poder perder a cabeça. Quem vai perder a cabeça é o inimigo. Foi Golias que perdeu a cabeça. Golias começou tudo isso na vida de Davi. Em algum momento, será que Davi pensou, ai, por que eu fui desafiar aquele gigante? É a maldição de Golias. Será que ele pensou nisso? Porque Golias lançou uma maldição sobre ele. Você lembra? Será que isso passou pela cabeça dele? Ou pela sua? É a maldição? É uma maldição hereditária? Será que eu estou vivendo uma maldição? Você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós já fizemos campanhas aqui sobre isso. Não tem maldição sobre a sua vida. Se você é minha ovelha, fique em paz. Escuta aí, se você é de Deus, eu sei que você é, não tem maldição. E nós já fizemos uma campanha especificamente para isso, para haver uma proteção a mais contra esse mal, contra maldições que lançam. Mas em você não vai pegar, não. Isso poderia até ter passado pela cabeça dele. Mas ele não deixou isso ser a sentença na vida dele. Você pode pensar em alguma coisa porque você não tem como impedir o pensamento de vir. E também não tem como deletar o pensamento, mas tem como substituir. Por isso que a Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. Começou a pensar besteira, ovelha? Pensa nas coisas do alto, que a besteira vai embora. E as besteiras também entram, ovelha, pelas portas de entradas que temos. Os olhos, uma porta visual. Ouvidos, uma porta auditiva. Nariz, você respira, você sente o cheiro, coisa boa. Às vezes glutonaria, um exemplo para você poder entender. Boca é uma porta de entrada. Ovelha, coração é uma porta de entrada. Então, feche essas portas que fazem você pecar, que fazem você errar. Não é a maldição de Golias, pelo contrário. É o propósito de Deus na vida desse guerreiro. Na sua vida, guerreira. Na sua vida, guerreiro. E mais adiante, você vai entender o porquê
de tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, tanta perda, tanta decepção. E vai chegar num tempo que nós amadurecemos tanto que a gente, não, o que passou, passou, não quero nem saber. Você vai entender, ovelha, que tem coisas que você não precisa saber o porquê. Vive sem saber o porquê, sem mexer em ninho, principalmente de marimbondo. Deus está falando com alguém aqui. Vai remoer o passado. Se tu tá voltando com essa pessoa, tu vai remoer o passado para saber o que ele fez, o que ela fez. Ei, ei, ei! Amadurece, cresce. Deus quer fazer você prosperar. Não vai fuçar no passado, não. Sabe qual foi o mal de Sansão depois que venceu o leão? Voltar lá no cadáver. Voltar lá naquilo que estava morto. E ele voltando lá, ele viu que tinha um mel de abelha, porque tinha um enxame lá. Só que Nazireu não pode tocar em defunto, e o leão estava morto. E quando ele toca ali, ele toca na maldição. E Deus tinha proibido ele de tocar naquilo que estava morto. E tem gente querendo tocar no que morreu, no que ficou lá no passado. Ei, pode ser que a maldição venha por causa disso. Mas no nome de Jesus, você não vai querer saber das coisas que se passaram. É daqui para frente, você está entendendo? Deus está falando com uma irmã aqui. Deus está falando com o irmão aqui. Ele está falando no profundo, no âmago do seu coração, no fundo do seu coração. Se você decidiu dar uma oportunidade para alguém, tu vai procurar saber tudo que a pessoa fez. Se você não sabe lidar com ciúme, ei, controla isso. É mais forte do que eu. Por quê? Você tem algo dentro de você que te controla? Claro que não. Então não é mais forte que você. É você que não tem o domínio da situação, mas você pode ter. Como, pastor? Decidindo. Decisão da tua vontade. E não adianta querer empurrar esse problema para um vício, para algo espiritual, porque não é assim que funciona. Tu tem um controle da tua vida. Tu tem um controle de suas decisões e emoções. Porque quem é doente, Deus cura. Ou os médicos tratam. E a medicina pode até curar também, com certeza. E se é espiritual, a fé resolve. Mas você tem que ter o controle. E tu assumindo o controle disso, matando no peito essa responsabilidade, Deus só vai te fazer avançar. Davi era uma pessoa extremamente controlada. Porque alguém que passou por tudo que ele passou, conseguir superar até o fim, é uma pessoa extremamente controlada. Já Saul era um homem totalmente descontrolado, tentou matar o próprio filho, Jonatas, só porque Jonatas tinha amizade com Davi. E Deus não queria mais uma pessoa descontrolada no reino. Então tudo que Davi estava passando, estava ensinando ele a ser controlado também, equilibrado também. Não entendeu não? Eu vou traduzir. Tudo que você está passando aí, vivendo, enfrentando, é Deus te ensinando a ter domínio próprio, equilíbrio, controle emocional e controle dessa situação. Então aprenda a lição rápido, porque Ele me usa no profundo para a glória dEle, para abençoar a tua vida nesse momento. Nem tudo está perdido. Existe uma luz nessa caverna, nesse fundo de poço que você está. Não acabou. Tem solução para você. Para o seu casamento, para o seu emprego, para o seu coração, para a sua vida sentimental, para a sua saúde, para a sua fé. Tem solução. É só você não desistir. Assuma com Deus um compromisso de estar aqui nessa rotina espiritual. Todos os dias, às 7, às 14 e a partir das 20. Assuma um compromisso com Deus de participar das 2 campanhas que fazemos aqui todos os meses. No início do ano, a primeira campanha, e a segunda a partir do dia 20. Assuma esse compromisso. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Pastor, cheguei agora no canal, como que eu faço? Pega do dia 1º desse mês e vai assistindo até hoje. Dá tempo de fazer o voto da campanha? Dá. Até o final do mês eu vou estar orando por essa campanha. É uma decisão da sua vontade. É você que tem que decidir. E um passo de fé que você dá
faz Deus construir pontes e caminhos aonde você não vê e não enxerga. E assim aconteceu com Davi. Essa caverna de Adulam não era a caverna onde ele deveria ficar para sempre. Era a caverna que fez ele refletir e repensar. Recarregar as baterias, as energias e sua própria força. E partir em direção ao trono, mesmo indo em direção oposta. Porque quando parece que você está se afastando da promessa e da bênção, é aí que você está se aproximando mais dela. Ei, ovelha, teu nome aqui dentro faz total diferença. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Ora com o seu pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, graças te dou por esse momento, por essa unção, por essa palavra gloriosa, abençoada, maravilhosa. Em o nome do Senhor Jesus, toma essa ovelha que está orando comigo aqui agora. Toma esse irmão, essa irmã, Pai. Toma ele em tuas mãos, meu Senhor, e abençoe. Coloca essa chave na mão dessa ovelha. Abre essa porta que está fechada. Toca na saúde, meu Pai, e cura. Toca no sangue e purifica. Toca na mente, sara as feridas, tira as mágoas feitas, Pai, por alguém invejoso, ou alguém que humilhou Deus. Pai, em nome de Jesus, tira do coração tudo aquilo que está corroendo, tudo aquilo que está destruindo, tudo que vem gerando bloqueio. Tira, arranca desse coração em nome de Jesus. Faça essa irmã, esse irmão liberar o perdão. E que essa pessoa que magoou o coração também venha, procure, olhe nos olhos e peça perdão, meu Pai. E essa união volte, meu Pai, a ser restabelecida. Deus está mandando te dizer que Ele está te dando estrutura, força e grande sabedoria para você lidar com isso, pois mesmo parecendo que você está andando para trás, Deus manda te dizer que você está andando para frente. E em breve tu vai colher os frutos dessa semente. Eu te abençoo, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Beba da água consagrada. Amém. E graças a Deus. Escreva aqui, amém. E graças a Deus. 1 Crônicas 29, versículo 6, está escrito assim: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 10.000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Davi convoca os chefes da família, os líderes das tribos e os empresários para ofertarem a Deus. Davi aqui já era rei. Aqui nesse capítulo ele já era rei. Davi ensina pessoas bem-sucedidas, como pessoas que não são tão bem-sucedidas assim, o princípio de uma oferta, o valor de um voto, o valor de uma semente plantada no campo certo. Qual é o campo certo, pastor? É onde a instrução, a direção te alcança. Se você está ouvindo aqui, tenha certeza absoluta que é aqui. Deus trata você aqui, Deus fala contigo aqui, as lives te fazem bem, então é aqui. Esse é o campo para você plantar. Esse é o campo para você plantar e para desfrutar das profecias que Deus libera para a tua vida aqui, das revelações que Ele fala aqui. Davi ensina. E as pessoas bem-sucedidas abraçam. E esses que são bem-sucedidos crescem mais ainda. E os que não são, começam a crescer e passarem a ser bem-sucedidos também. Uma semente plantada no campo certo, ela cresce no momento exato para trazer a vitória que você tanto deseja. Pastor, você vai continuar orando pelos votos chegar até o final do mês? Vou. Dá tempo de fazer o voto? Tá. Você pode fazer um voto, uma oferta, no valor que você sentir no seu coração, ou você pode fazer o voto sugerido no valor de R$100, que é o voto da campanha. A campanha, qual é o nome? Você que está aqui pela primeira vez, a chave do Palácio de Davi. Dá tempo. Mas saiba, ovelha, que no dia 20 eu vou começar uma nova campanha, eu vou estar em uma outra direção. Pastor, não tenho voto hoje, eu posso fazer no final de semana, no final do mês? Pode, mas é importante você dar o seu nome e o nome da pessoa que você quer colocar na campanha. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém?
Eu tenho certeza absoluta, pois abençoa a minha, a da minha esposa, da minha família. E todas as minhas ovelhas eu vejo cada vez mais, por mais difícil que é a vida, eu vejo crescendo com alegria no coração, eu vejo a gratidão no coração de cada uma delas. E Deus vai te abençoar e vai honrar esse voto. Davi tinha um coração generoso, isso agradava a Deus. Davi era fiel no santo dízimo e Deus precisava de alguém fiel no santo dízimo. E Saul? Não. Saul não era tão fiel como Davi era. Deus reprovou o governo e o coração de Saul. Deus reprovou Saul. Saul não era honesto. Saul era invejoso. Saul não era generoso. Saul era mesquinho. Davi era o oposto dele. E Davi foi o rei mais próspero daquela época. Tudo isso porque ele conhecia o segredo de um coração generoso, de uma oferta de gratidão, uma oferta de sacrifício, ofertas alçadas, voto e da primícia em devolver o santo dízimo. Ovelha, Deus manda dizer aqui para alguém, tem gente que teve a vida travada, era para acontecer algo e não aconteceu, porque parou de devolver o santo dízimo, porque não tem sido fiel no santo dízimo. Eu sinto no coração liberar uma palavra para você. Assuma essa responsabilidade de passar a ser fiel no santo dízimo. Pastor, mas e o tempo que eu não passei? Começa de hoje em diante. E você vai ver a sua vida andando para frente, não andando para trás. E você vai ver coisas acontecerem, até coisas que você já deu por perdido, vai voltar a acontecer. Eu estou liberando uma palavra, uma profecia. Você voltando a ser dizimista. No nome de Jesus, é pela fé. Deus vai fazer o que estava travado, o fundo do poço, se reverter na melhor situação para abençoar o teu coração. Amém? Deus te abençoe. Qual é o Pix, pastor? Está aqui embaixo. Pix CNPJ e Pix celular. Na nossa Igreja Luz para as Nações. Não tenho Pix, o que eu faço, pastor? Tenho Banco Inter, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco do Bradesco. Se você não conseguir nenhum desses bancos, peça um boleto que nós enviamos. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Quem não assistiu essa live do início, volta e assista do início para você receber a bênção completa. Obrigado a todos que curtiram e compartilharam. Não se esqueça dos 3 horários da live. 7 da manhã em ponto, 14 horas profecia de 1 minuto em ponto e à noite a partir das 20. Deus abençoe. Beba um pouquinho da água consagrada. Eu vou para o Zap agora. Os dizimistas eu vou pegar o nome e vou colocar ali na Arca da Aliança e os votos eu vou colocar aqui no azeite consagrado. Deus abençoe em nome de Jesus. Estou vendo mais uma chave de novo. Recebe aí, irmã. Recebe aí, irmão. Em nome de Jesus.